Olá pessoal, eu sou o Thiago, professor de português do CPV Vestibulares. Estou aqui mais uma vez para comentar com vocês agora a prova de segunda fase da Unicamp de língua portuguesa, lógico. Vou comentar então a questão 1, a questão 2, a questão 3 com vocês, tudo bem? Vamos lá. Então, a questão 1, você tem um texto curto do Fernando Barros e Silva, da Folha de São Paulo, em que ele vai discutir interesse público e interesse do público. E essa oposição de ideias vai ser importante para que você resolva a questão. Seja como for, a 1A diz o seguinte: a palavra público é empregada no texto, ora como substantivo, ora como adjetivo. Exemplifique cada um desses empregos com passagens do próprio texto e apresente o critério que você utilizou para fazer a distinção. Então vamos lá, vamos achar essas partes do texto que podem ser usadas como exemplo para a sua resposta. Uma possibilidade é você usar logo as frases do início. A primeira seria essa e a segunda seria essa daqui. Ele quer que você mostre então quando que público funciona como substantivo e quando público funciona como adjetivo, justificando a sua resposta. Então, o que a gente tem aqui no primeiro caso? Público, nesse caso, é um adjetivo. E claramente ele está qualificando um substantivo, que é a palavra interesse. A classe de palavras que qualifica o substantivo é o adjetivo. Então, a primeira ocorrência de público, como vocês podem ver aqui, é funcionando como adjetivo. Então, quando eu disse que o substantivo é qualificado pelo adjetivo público, justifiquei minha resposta. No segundo caso, eu tenho a palavra público aqui. Nesse sentido, público, ele é um substantivo. Como que eu vou justificar público aqui como sendo substantivo? Eu tenho duas maneiras possíveis. Primeiro, eu posso mostrar que esse o é um artigo, né, definido, e os artigos acompanham sempre o substantivo. Então, essa é uma marca de que público aqui é um substantivo. Posso alegar ainda, na minha resposta, que do público, a expressão inteira, ela é um adjunto adnominal que está qualificando, que está ligado à palavra interesse. O núcleo desse adjunto é a palavra público. O que acontece? O núcleo do adjunto adnominal sempre é feito por um substantivo. Ou seja, público nesse caso é substantivo, ou porque é acompanhado do artigo o, ou então porque ele é núcleo do adjunto adnominal do público, que qualifica a palavra interesse. Bom, essa foi uma questão então que envolveu um pouco de gramática, classificação morfológica, e exigia um pouquinho que você soubesse justificar por que uma palavra é substantivo ou a palavra é adjetivo. Para quem estudou um pouco de morfologia, não era para ser uma questão difícil não. A B é mais uma questão de interpretação. Vai dizer o seguinte: qual é no texto a diferença entre o que é chamado de interesse público e o que é chamado de interesse do público? Bom, tem que olhar para o texto, claro. Segundo ele, o interesse público é o interesse que envolve todas as pessoas de modo geral. Ele vai exemplificar, por exemplo, que a inflação de um país ela tem interesse público, ou seja, a inflação ela influencia a vida de todo e qualquer cidadão de um país, sem exceção. Tá? Continuando no texto, ele fala de interesse do público e vai exemplificar, por exemplo, com a vida das celebridades. A vida dos famosos ela pode ser de interesse de uma parcela bastante grande da população. Isso não quer dizer que seja também o interesse de toda essa população. Então, aquilo que é de interesse de apenas uma parcela de um povo, não de todo ele, o texto chamou de interesse do público. Ou seja, resumindo, interesse público é interesse de todo um país sobre uma questão que envolve toda essa população. E interesse do público é uma questão ou um interesse que envolve apenas parcela desse povo, desse país. No caso, a vida de famosos. O próprio texto explicava bem isso, uma leitura bem feita, com calma, daria essa resposta ao candidato com certa tranquilidade. Questão 1, está aí. Vamos lá, questão 2. A Unicamp usou agora um outro gênero, né, que é uma propaganda ou um anúncio publicitário, que continha o seguinte texto: um carro que até a Organização Mundial da Saúde, a OMS, aprovaria. Anda mais e bebe menos. Por enquanto está bom aí. Seja como for, a A pede o seguinte:
A menção à OMS na peça publicitária é justificada pela apresentação de uma das características do produto anunciado. Então, o carro tem uma característica que a OMS valoriza. Qual é essa característica? Primeira pergunta. Explique por que o modo como a característica é apresentada sustenta a referência à OMS, ou seja, qual é a característica e como ela se vincula à OMS. Questão, acho que tranquila. Se o carro anda mais, ele bebe menos. Esse carro ele tem um consumo de combustível menor, ele é econômico. Essa ideia de beber menos vincula-se também à OMS, que lógico vai apelar para a área da saúde, indicando para a gente que nós bebamos menos, visto que bebida alcoólica não faz tão bem a nossa saúde. Como consequência, se o carro bebe menos, ele anda mais por litro de combustível que é posto nele, ou seja, ele rende mais, anda mais com menos combustível. Então, se eu levar isso para o campo da OMS, nós devemos andar. Ela vai indicar que nós, como seres humanos, devemos caminhar porque é uma atividade física que fará bem à nossa saúde. Assim como o carro bebe menos por ser mais econômico, devemos beber menos bebidas alcoólicas. Assim como o carro anda mais por ser econômico, nós devemos andar mais por uma questão de saúde. Isso quem indica para a gente é a OMS. Questão também tranquila. No caso da B, tem uma questão mais próxima da gramática aí, não só a interpretação. A peça publicitária apresenta duas orações com o verbo caber. Contraste essas duas orações contra a organização sintática e ela pergunta, né, a questão, qual efeito que essa inversão cria. Vamos olhar para o texto, na última frase dele, né, nas duas últimas frases você tem, ele cabe na sua vida cabe nele. Se eu pensar que ele é o número 1, vou ter na sua vida como número 2. A partir do ponto final, eu vou ter uma inversão dessa construção sintática. O que era número 2 aqui, aparece no começo. O que era número 1 na primeira frase, aparece no final da segunda. Então é como se fosse uma repetição ou uma inversão em forma de espelho. O nome disso é quiasmo, você não precisaria indicar que a figura de linguagem construída aqui é quiasmo, mas só para que eu possa explicar melhor, o quiasmo é uma inversão sintática cruzada. O que acontece com essa frase? A gente cria o efeito de reciprocidade. Se o carro, né, criado pela ideia de ele aqui, cabe na vida de um possível comprador, na segunda construção, a vida desse possível comprador cabe também no carro. Está aí a ideia de reciprocidade, porque um cabe no outro. Lógico que caber nesse sentido indicaria a ideia de ter um preço acessível ao possível comprador. E caber aqui da ideia de um produto que, de algum modo, cumpre com as necessidades do cliente desse carro. Ou seja, só para resumir e fechar uma resposta, você deveria indicar, então, que existe uma inversão das partes da frase, na sua vida vai para o começo e ele vai para o final. Após indicar essa inversão sintática que é feita, apontar o efeito. Que efeito é esse? De reciprocidade, de que um cabe no outro, portanto, o produto anunciado, que é o carro, é um produto muito bom a ser vendido a qualquer comprador. Esse é o efeito obtido na 2. Questão que também não é muito difícil, não. Envolve um pouquinho de gramática, mas nada que exigiria uma grande decoreba e um pouquinho de interpretação. Por último, então, a questão 3. Você tem um texto aí que fala de socioeconomia, que vai contrapor um pouquinho a pobreza absoluta e a pobreza extrema. E ao lado desse texto 1, a charge, que vai criar uma crítica à ideia de miséria e à ideia de pobreza. Bom, questão A. Podemos relacionar os termos miséria e pobreza, presentes no texto 2, que é a charge, a dois conceitos que são abordados no texto 1. Então, a questão é que você identifique qual é essa relação, quais são os conceitos do texto 1 que são aplicados à miséria e pobreza do texto 2 e, em seguida, explicar por que você criou essa relação. Vamos olhar para o texto, então. Bom, no texto 2, você tinha aqui a ideia de miséria e pobreza. A gente vai entender que a miséria
ela está sempre inferiormente posta em relação à pobreza, a gente vai pensar que a miséria é uma condição pior do que a pobreza para poder fazer a questão. Vem para o texto 1, a gente vai achar um primeiro conceito aqui, de pobreza absoluta. Vamos encontrar também um segundo conceito, que é o de pobreza extrema. Logo em seguida, o texto vai descrever para a gente o que ele entende como pobreza absoluta e pobreza extrema. Então, aqui ele vai indicar o que seria a pobreza absoluta e aqui ele vai indicar o que seria pobreza extrema. Se você ler com um pouquinho mais de atenção, você vai perceber que a pobreza extrema, ela indica um rendimento médio domiciliar per capita menor do que a pobreza absoluta. Enfim, se eu tenho que relacionar texto 1 com texto 2, eu tenho que manter essa comparação que foi feita no texto 1. Bom, pobreza, então, vai ser vinculada à ideia de pobreza absoluta. Se eu pensar, então, que miséria é menos que pobreza, segundo o texto 1, vai ser relacionada à ideia, então, de pobreza que é extrema, ou seja, a miséria. Dessa maneira, então, eu justifiquei qual é a relação que deve ser feita. Miséria vincula-se à pobreza extrema e pobreza à pobreza absoluta. E expliquei por quê. Expliquei que pobreza é vista como algo superior em relação à miséria e no texto, pobreza extrema é inferior à pobreza absoluta. Dessa maneira, pegando quem é superior, quem é inferior, eu chego à relação e justifico de maneira coerente para a Unicamp. Na B, a questão é a seguinte: que crítica é apresentada no texto 2, na charge? Mostre como a charge constrói essa crítica. Bom, lendo um pouquinho a charge, você vai ver que há duas pessoas apontando para algo que parece um córrego e perguntam se eles conseguem ver de alguma maneira a linha da pobreza. Mas, enfim, não conseguem. A questão da charge é a seguinte: para quem vive sem condição de vida nenhuma, sem vida digna, sem acesso a direitos humanos básicos, ao suprimento de necessidades básicas, não faz muita diferença estar dentro da categoria de pobreza absoluta ou dentro da categoria de pobreza extrema. Em outras palavras, para quem vive sem as menores condições de vida, não faz diferença alguma ser pobre ou ser um pobre extremo. Consequentemente, a charge critica essa ideia de haver uma divisão entre pobre absoluto e pobre extremo, entre miséria e pobreza. Para a charge, isso não é de grande valia, visto que quem está na miséria ou quem está na pobreza vive da mesma maneira, de uma maneira muito aquém daquilo que nós precisamos. Bom, essas foram então as 3 primeiras questões, um pouquinho de gramática, nada difícil, e uma prova bastante, ou melhor, são 3 questões bastante interpretativas, que você faria com uma leitura um pouco mais atenta. É isso, torço pela aprovação de vocês e até mais.